E já estamos de volta com Temperando o Papo e continuamos em clima de economia, né, gente? E para economizar na sua construção ou reforma, a gente vai receber dicas especiais agora do engenheiro civil Rogério Romanek. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. Prazer recebê-lo novamente. Prazer é viu? nosso estar de novo no Temperando o Papo, dando algumas dicas aí que sejam importantes ou possam ser aproveitadas pelos nossos telespectadores. Verdade, Rogério, ainda mais nesses tempos, né? Ou melhor, tempos de crise e qualquer tempo mesmo é sim importante a gente prestar atenção e economizar, né? Verdade. Porque são detalhes simples que fazem toda a diferença, principalmente numa obra, né? É verdade. E é um momento importante, né? Porque quando se fala em construção, normalmente as pessoas fazem um planejamento familiar, né? Verdade. Quantos dormitórios vai ter, que tipo de piso vai colocar. Então, tudo isso é refletido no início quando você faz um projeto. Então, um projeto bem feito já é mais de metade da economia que você vai ter na hora da execução. Que bacana, Rogério. É bom você falar isso, porque quando a gente faz uma reforma, principalmente reforma ou uma construção que a pessoa quer economizar, ela fala, bom, vou começar economizando ali no projeto. Eu mesmo vou fazer, né? Porque tem muita isso gente, também. Muita tem gente isso. acaba tendo alguma ideia por Isso. conhecer uma casa que gosta, um local, alguma coisa. Então ele quer levar para o seu projeto ideias que ele já tenha coletado. Que ele já tem em né? mente, né? Isso. Que ele já viu, que ele pesquisou em alguma revista, Exato. na própria internet. Mas o que fazer realmente para, na hora H, porque assim, a maioria das pessoas, gente, isso aí, em cada 100% das pessoas, 70%, ela faz um planejamento X para a obra e gasta 2 ou 3 vezes mais. Então, o que acontece é o seguinte, quando você for fazer uma residência, quando estamos falando em residência, né? Faça uma consulta com 2, 3, 4 profissionais, arquitetos, engenheiros, que possam te orientar de uma maneira mais numérica daquilo que você vai fazer. Quando eu falo numérico, o que é? Quanto custa a estrutura, quanto custa a fundação, a cobertura, os acabamentos, de ordem de grandeza, para você ter já um parâmetro de quanto você vai poder ou querer gastar. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, um projeto que seja flexível, você pode ir fazendo aos poucos. Sim, não é? Então, sim. uma forma de economizar é você atender a tua necessidade inicial com pouca verba, mas dentro de um planejamento que você vai fazendo depois uma etapa seguinte. E a necessidade mais urgente também, né? Atendendo às necessidades mais urgentes. Essa é a primeira dica, então, é você já se cercar de uma assessoria técnica, de um profissional, seja arquiteto, seja um engenheiro, que possa te assessorar. Tá. O que é fundamental? É a primeira pergunta a se fazer e realizar. Então, fundamental é você, tendo um terreno, né? Analisar que tipo de posição que você vai colocar a sua residência para que ela receba mais ou menos sol, incidência direta, indireta. O que é melhor, uma residência receber mais ou menos sol? Veja, os terrenos são inúmeros, né? O importante são terrenos que possam te propiciar você ter insolação em pelo menos meia parte do dia. Tá. Então, o que acontece? Por quê? Por causa de mofo? Não. O mofo está ligado até a um tipo de revestimento que você pode fazer, impermeabilização da parede, etc. Eu estou falando de insolação mesmo, de que a casa receba ao longo do dia o posicionamento do sol ou na frente ou atrás, de forma que os ambientes sejam aquecidos e possam fluir, né? Porque ao aquecer, o ar se movimenta. Sim. Então você deixa alguma janela aberta e tal, aquilo fica gostoso, porque está ventilando, aquece algum ambiente, o outro está frio, o ar vai querendo se movimentar. Aí fica um lugar mais agradável. Na casa. Então a insolação é importante. Tá, para quem já construiu, aí tá lá, tá querendo reformar a casa, de repente ele só repara depois que comprou, ou de repente ele não tinha condições de comprar um outro imóvel, aquele era o ideal para ele por causa do custo-benefício, etc. e tal, mas não bate o sol. E aí? Então, existem algumas alternativas, principalmente em telhado, porque o telhado normalmente em duas águas, que é aquele telhado tradicional, que você faz a casinha que você faz com duas águas. Aquela que a gente desenha desde criança, né? Ela normalmente não te dá muita possibilidade de você receber insolação por cima, porque o telhado tapa tudo. Vamos imaginar que você esteja na outra direção e de repente o sol bate
onde não o telhado de duas águas não te propicia, você recebe a iluminação na alta direção, a gente chama telhado shed. Existem algumas residências em que você pode fazer ou todo o telhado na alta direção, com uma janela, uma ventilação. Tem como mudar, então, o Tem, telhado. e você colocar janelas nos outros frontões, né? Não os laterais. Então a gente muda por cima. Então solução tem. Tem solução. Esse é o melhor custo-benefício, mudar o telhado. Esse é, mudar o telhado e posicionar as portas e janelas de uma forma mais adequada para a insolação. Sim. Bom, vamos para uma outra dica aí, que quando as pessoas reformam de pouquinho em pouquinho, há até uma condição melhor, mas me corrija se eu estiver errada, Rogério, da gente aproveitar as pontas de estoque. Isso e aí, é importante? Olha, não só é importante, como é necessário. Sim. Eu vou te falar que hoje o resíduo da construção civil, que era um problema muito grande há um tempo atrás, hoje ele já é parte de matéria-prima para fazer um outro material necessário, por exemplo, o tijolo. Você tem resíduo de matéria-prima que é feita nas construções, aquilo é moído, né, fragmentado e juntado com cimento para fazer tijolos. E os tijolos saem já em formatos mais adequados. Por ser uma fabricação já modulada, ela te propicia já fazer um tijolo que dá acabamento de fachada, por exemplo. Nossa, então, que perfeito. Então aquilo que era jogado fora em lixão, ficava atrapalhando rua e etc., vira matéria-prima para você reutilizar no próprio empreendimento através de tijolos que chamam de solo cimento. E com acabamento assim? E o acabamento fica esmerado, né? Impecável. Então. É bom. E também outra dica é você procurar dentro dos materiais que são descartados ou que estejam em demolição. Hoje está muito na moda utilizar materiais de demolição em fachada, na substituição de janelas, por exemplo, que são antigas, mas que tem uma estruturação muito boa. Ela pode ser reaproveitada, com certeza, dentro daquele projeto que nós estamos falando de ter uma pessoa para assessorar. Ele vai lapidar no mercado janelas e portas e outros materiais que possam ser reutilizados na sua casa. Então, Rogério, justamente, como que a gente faz isso? Dá o beabá para a gente, porque de repente a gente vai em uma empresa, até mesmo no gasômetro, aqui em São Paulo, gente, para quem não é de São Paulo, aqui é uma rua específica para a gente comprar alguns materiais, inclusive portas, que tem até madeira de demolição. Aí o que acontece? Quando a gente vai num local desse, uma porta comum custa, vamos colocar em média, vou colocar um preço assim, tá, gente? De uma última pesquisa aí, não é recente não, mas uns R$800. A porta de madeira de demolição custa R$3.000. Então, o preço assim, passa muito o valor normal de uma porta comum, mas e aí, o que fazer? Realmente tem que ser um profissional para nos orientar, nós leigos no assunto, quando vamos fazer uma reforma, etc. e tal, para a gente reaproveitar, então, essa madeira que é reutilizada, mas que as empresas e indústrias cobram um valor absurdo. Então, aí você está falando de uma porta muito específica, que é aquela porta entalhada, com um trabalho já de artesanato já mais sofisticado. Uma porta maravilhosa, né? Então, aí esse preço que você está falando já é uma porta bem sofisticada. Sim. Nós estamos falando de uma porta que você vai usar na sua residência que possa ser opção para substituição de uma porta convencional. Tá. Então, esse tipo de porta, tem diversas demolidoras que tem esse material. Uma porta material. de um quarto, por exemplo? Uma porta de um quarto, de um banheiro, né? Tá. Então, são portas que possam ser reaproveitadas, porque depois de pintada dentro da mesma cor das outras portas, ela vai ser pintada. Ela vai ser pintada, exatamente. Perfeito. Então, ela realmente, se a gente for comprar na empresa, uma porta reutilizada é mais barata, então. É mais barato, tende a ser mais barata, não só a porta, como janelas, né, que são colocadas à disposição, ou em ferro, ou em madeira e tal. Isso tudo é pintado depois na hora da aplicação final. Entendi, então já não vem acabada, não é o oposto acabada. do que eu falei, né? Aquelas portas de demolição, madeira de demolição, mas assim, estão em perfeito estado para já ser utilizada. Exatamente. Perfeito. E a porta de entrada também, gente, é diferente, né? Porque ela acaba sendo um pouco mais cara pela segurança também. Isso, que tem que também, porque casa, antigamente né? Eram feitas com madeira maciça, então é bem diferente de algumas portas que são colocadas em fachada hoje. Né? Sim. E agora, para economizar também, hoje em dia são utilizadas divisórias, gente, que são muito mais leves
no lugar da estrutura comum. Isso. É interessante, Rogério? É interessante, você veja bem, quando você tem um misto de estrutura metálica e estrutura convencional, a tua estrutura metálica colocada no entorno pode substituir pilar, pode substituir viga. Até pilar e viga? Sim, a estrutura metálica pode substituir, na verdade, qualquer coisa feita em concreto. E são muito mais rápidas de execução. E ao você fazer isso, você também economiza em tempo. Tá, que o pilar e a viga também são responsáveis pela segurança da casa. Pela segurança e pela estruturação da casa. E aí, depois que você fez todo o revestimento externo, utilizando esse mecanismo mais rápido, depois internamente você pode dividir os seus ambientes com o chamado drywall, que é uma parede extremamente rápida, limpa de fazer, e você estrutura a tua parede muito mais leve. Então não tem muita sobrecarga de fundação, portanto você vai gastar menos desde a fundação. Tá, drywall é feito de gesso? É um material. Isso, é um sanduichinho rígido, de gesso, né? isso. Tá. É Inclusive que a gente pode colocar vidro também, Pode. E tem alguns drywalls que são usados inclusive em área molhada. Área molhada também? É, também. Então eles são específicos para algumas áreas. Lógico que a constituição dele é diferente, mas a finalidade é a mesma. Tá, mas fazer mais uma econômico que é mais econômico do que você fazer, por exemplo, uma parede de alvenaria, tem embolso, reboco, enfim. A parede de alvenaria acaba sendo mais cara porque tem mais mão de obra, tem mais tudo, né? Ela é mais pesada, então ela vai precisar de uma fundação. E o drywall é leve, é versátil, porque hoje você não gostou dessa parede, aumentou a família, você quer aumentar o quarto da criança, muda, se tiver espaço, evidentemente, você muda aquele drywall para deixar o teu ambiente um pouco maior. Tem como reaproveitá-lo, né? Tem a estrutura, sim. Algumas, se você fizer um tipo de fechamento que possa ser removível, você pode afastar ela sem muito custo. Perfeito, Rogério. Tá bom? Gostei muito, gente. Dicas aqui sensacionais para vocês que estão acompanhando Temperando o Papo. Participe também, ficou com mais dúvidas, a gente traz o Rogério novamente, entre na minha fanpage, viu? Rogério... Ou então entre em contato... Isso, por favor. É rogerio.romanek, com K mudo no final, @gmail.com. Manda sua dúvida, manda sua pergunta, sua sugestão, a sua dúvida. Nós vamos atender aí sempre que possível. Brasil todo, né, Rogério? Prazer todo nosso. Obrigada, viu, Rogério? Imagina, à disposição. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, espero que vocês tenham gostado, viu? Não sai daí não, que tem mais Temperando o Papo nessa segunda, gente. Tem horóscopo, viu? Te espero. Não sai daí não.